Graça e paz, povo santo. Boa noite. Que Deus possa estar te abençoando muito. Ou que o domingo tenha sido para você um domingo de bênção, já que é uma data tão importante para os cristãos, não é verdade? Para os cristãos é uma data tremenda. Embora é possível você encontrar alguns adolescentes hoje, talvez até alguns adultos, e perguntar para ele o que é a Páscoa, ou quando foi instituída a Páscoa. E é possível que muitos não saibam. É possível que muitas pessoas, porque se perdeu o hábito, né? Você talvez pergunte hoje para o seu filho o que é Páscoa, ele vai pensar que é coelhinho e que é chocolate. Na verdade, porque se perdeu o hábito de ensinar os filhos, de ensinar, de sentar com a família e ensinar a Bíblia, mostrar para eles a história da Bíblia, a história de tudo. E também o sistema, né? O sistema tem tirado benefício de tudo, tem se beneficiado em tudo, né? Há uma data comemorativa, como a Páscoa, o sistema ele tenta tirar proveito de todas as formas. O importante para o sistema é vender. E então, eles tentam tirar proveito de tudo, né? Embora muita gente não entende porque nós, hoje, aqui no Brasil, vou falar do Brasil, na Páscoa se vende ovo de chocolate. Porque não se entende o porquê do ovo, não é verdade? As pessoas não se entendem o porquê do ovo. Mas eu vou explicar para você o porquê do ovo. No Oriente Médio, a igreja era muito perseguida. E é até hoje muito perseguida. E para os novos convertidos, o ovo ele é o símbolo de uma nova vida chegando. Ele é o símbolo. Lá no Oriente Médio ou em qualquer lugar, o ovo ele é o símbolo de uma nova vida chegando, né? Porque o ovo vai nascer um pintinho ou alguma coisa vai nascer. E ele é o símbolo de uma nova vida no Oriente Médio. E como que eles não tinham como comemorar a Páscoa, para os novos convertidos, eles mandavam um ovo colorido. Para lembrar, olha, a Páscoa está chegando. E daí isso foi se evoluindo e até que chegou no Brasil, aqui virou chocolate, né? Aqui virou chocolate. Mas é isso. A Páscoa, ou seja, para eles, o ovo era o símbolo de uma nova vida, né? E aí foi se evoluindo e virou isso aí. Mas enfim, nós vamos falar hoje sobre a instituição da Páscoa, né? Sobre a instituição da Páscoa. Eu quero fazer um convite para você que está em casa. Livro de Êxodo, capítulo 12, por favor. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Êxodo, capítulo 12. Quando foi instituída a primeira Páscoa. Para alguns, a Páscoa foi instituída na ressurreição de Cristo. Não. Jesus, ele ressuscitou na Páscoa. Não foi instituída a Páscoa na ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou no dia da Páscoa, né? Mas e a Páscoa era uma data muito comemorativa. E nós vamos falar sobre isso, porque ela representa, a palavra Páscoa, ela tem dois sentidos. Ou seja, ela quer dizer duas coisas. Primeiro, ela quer dizer passagem, e a segunda, saída. Isso é o significado da palavra Páscoa. Passagem e saída. E ela foi instituída ainda quando o povo de Deus, o povo hebreu, ainda estava no Egito. Quando eles estavam presos no Egito e quando eles eram escravos. Vamos ler comigo aqui, Êxodo, capítulo 12. E o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, e um cordeiro para casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tome segundo o número das almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano,
E vós o tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembléia da congregação de Israel a matará à tarde, tomarão do sangue, o colocarão nas 2 ombreiras e na vega da porta das casas em que comerem, e comerão da carne nela à noite, assada no fogo, e pão ázimo, e comerão com ervas amargas. Não comereis dele cru, nem cozido, nem com água, mas assado com fogo, e a sua cabeça com os pés e as suas entranhas. Não deixareis nada do que restar, até a manhã seguinte. O que restar disso até a manhã seguinte, queimarás com fogo. E assim comereis com vossos lombos cingidos, isso é muito importante. E assim comereis com vossos lombos cingidos, com vossa sandália nos vossos pés, e o vosso cajado na mão. E comereis com pressa, e esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nessa noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto do homem como do animal. Contra todos os deuses do Egito executarei o meu juízo, eu sou o Senhor. Amém? Então, quando foi instituída a primeira Páscoa do Senhor, eu vou voltar um pouquinho aqui, para você entender comigo melhor, e nós vamos falar de Jesus também, mas para você entender comigo melhor. Já fazia mais de 400 anos que Jacó foi, através de José, morar no Egito. Mais de 400 anos. Quando Deus falou com Abraão, Deus falou assim, olha, certamente a sua descendência herdará toda essa terra, mas certamente eles serão escravos por 400 anos. Deus disse isso a Abraão. E quando houve aquela fome na terra, em que José revelou o sonho do faraó, pouco depois disso, toda a família de Jacó, através de José, veio morar no Egito. Entrou no Egito aproximadamente 70 pessoas da família de Jacó. Eram 70 pessoas da família de Jacó, mais ou menos, aproximadamente, que entraram no Egito através de José, juntamente com Jacó e os irmãos de José. Mas já havia se passado agora mais de 400 anos em que a família de Jacó havia entrado no Egito. E esse povo de Israel, o povo hebreu, ele se multiplicou demais. A nação era tão grande, ou seja, era tanta gente hebreu no Egito, era tanto judeu no Egito, que já estava equiparando os egípcios e os hebreus. E o faraó teve uma brilhante ideia, ninguém se lembrava mais do José e nem do faraó que trouxe a família de Jacó para o Egito. E você quer ver outra coisa que caiu no esquecimento? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O povo de Deus agora que morava no Egito conhecia Deus de ouvir falar. Eles ouviam falar que o Deus de Abraão fazia milagre, que o Deus de Isaac fazia milagre e que o Deus de Jacó fazia milagre. Eles ouviram falar. E eles oravam a Deus porque eles ouviram falar. Eles não tinham intimidade com Deus, porque as coisas do Egito fizeram com que o povo de Deus se afastasse de Deus no Egito. Ou seja, havia mais de 1000 deuses no Egito. E o povo egípcio fazia as suas orações, fazia os seus cultos, fazia as suas entregas. E o povo hebreu no Egito, vendo tudo isso, começaram a se afastar de Deus. Tinha memória de Deus, mas não tinha intimidade com Deus. Porque o Egito fez com que o povo hebreu se esquecesse. Então eles conheciam a Deus de ouvir falar. E como que eles se multiplicaram demais, aumentaram muito esse povo hebreu no Egito, o rei do Egito agora ele ficou temeroso, com medo em que esse povo fizesse uma revolução no Egito e tomasse o poder do povo egípcio. E ele começou então a escravizar o povo hebreu no Egito. O povo hebreu que entrou para resolver um problema, os 70 que entraram para resolver um problema no Egito, através de José na época, agora era um problema para o Egito. Eles estavam muito preocupados com a quantidade de hebreu que estava lá. E a ideia é, vamos forçá-lo ao trabalho para que eles parem de se multiplicar. Mas a Bíblia diz que enquanto mais eles trabalhavam, mais eles se multiplicavam. Enquanto maior era a carga e que o faraó colocava sobre os ombros do povo hebreu, mais eles se multiplicavam. Porque, amados, o Egito, ele simboliza o mundo.
E o mundo não pode parar o povo de Deus. O mundo não pode parar os filhos de Deus. O sistema não pode parar os filhos de Deus. E só que ele, enquanto mais carga, mais ele se multiplicava. Enquanto mais ele se multiplicava, era mais carga. E eles começaram então a orar a um Deus que eles não conheciam, um Deus que eles não tinham intimidade, um Deus que eles não tinham vivido, não tinham tido ainda uma experiência com ele. E aí Deus então começa a bolar um plano para tirar esse povo do Egito. Não vou entrar no mérito do nascimento de Moisés, mas havia um hebreu chamado Moisés, um judeu chamado Moisés que cresceu no Egito, cresceu na casa de Faraó e era hebreu. E esse hebreu um dia descendo, andando por uma rua do Egito, ele era conhecido como príncipe do Egito, porque cresceu na casa do rei, e ele viu um egípcio maltratando um judeu, e ele saiu em defesa do judeu. Saiu em defesa do judeu, e essa defesa que ele fez contra o egípcio acabou matando o egípcio. E ele teve que fugir, porque o Egito era uma nação organizada, com autoridades, e tem mais, tinha a família do homem que morreu. E Moisés passou a ser uma pessoa procurada no Egito para morrer. E Moisés fugiu para Midian. Eu gosto de pensar, eu gosto muito de pensar que tudo isso faz parte do plano de Deus, e faz parte do plano de Deus. Deus já havia arquitetado tudo. E ele vai trabalhar em Midian, ele vai para Midian. Ou seja, Deus esconde Moisés numa cidade chamada Midian. E lá ele vai pastorear ovelhas para um homem chamado Jetro, que também era um sacerdote. E um dia ele estava pastoreando ovelha e Deus vem falar com Moisés. No capítulo 3 de Gênesis, verso 6, quero que você que está em casa, não vou pedir para você pegar sua Bíblia, porque você vai perder o foco. Então, preste atenção no que eu vou falar com você. Capítulo 3 de Êxodo, verso 6. Está escrito assim. Deus dizendo, verso 5, e ele disse, não te aproximes até aqui, tire as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Além disso, ele disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse, certamente, verso 7, e o Senhor disse, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço o seu sofrimento. Verso 8, pois eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, do Egito. Você vê que aqui até Moisés ele não conhecia Deus. Ele não tinha tido ainda uma intimidade com Deus, ele não tinha, porque Deus se apresenta para ele. Deus aparece para falar com Moisés, e Moisés não entende o que está acontecendo, e Deus disse, olha Moisés, eu sou o Deus de quem o povo hebreu fala lá no Egito, de quem você já ouviu falar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Porque até aquele momento Moisés não tinha tido uma experiência com Deus ainda. E outra, ele era procurado no Egito para matar, para ser morto. E Deus agora aparece para Moisés e disse, Moisés, eu vi e ouvi a aflição do meu povo lá no Egito. E eu desci para libertá-los. Só que eu preciso usar alguém, Moisés. E esse alguém, eu vou enviar você para libertar o meu povo no Egito. Amados, imagine você, um parente seu, um familiar qualquer, tem um problema com, sei lá, com um policial. E de repente você sai em defesa desse seu parente, e você acaba machucando, talvez até matando esse policial. E agora você foge para São Paulo, e Deus aparece para você e diz, olha, você vai lá naquele quartel, porque tem uma pessoa lá dentro daquele quartel, de onde você arrumou aquele problema com aquele policial, porque eu quero salvar alguém ali. Moisés na hora ficou preocupado, mas eu não posso voltar para o Egito.
Amados, o mundo é desafiador, o Egito era desafiador, o mundo é desafiador. E Deus tem levantado libertadores todos os dias. Existem pessoas aprisionadas no vício, nas drogas, aprisionadas na mentira, aprisionadas no mundo que está aí, no Egito que está aí. E Deus tem levantado, está procurando libertadores para levantar todos os dias. O problema é o medo que temos de enfrentar o Egito. Esse é o grande problema. O medo que temos de enfrentar o Egito. Sabe por quê? Porque nós já saímos do Egito e nós sabemos como que o Egito funciona. Então nós temos medo de entrar no Egito. E aí Moisés então começou a colocar obstáculos. Ele começou a colocar obstáculos. O primeiro obstáculo de Moisés, o primeiro obstáculo que Moisés coloca para não ir para o Egito. Ele colocou 4 obstáculos. O primeiro ele diz: mas quem sou eu para ir lá tentar tirar esse povo de lá? Tem 2 coisas que ele diz aqui. Tem 2 coisas que acontecem aqui. Primeiro, ele está com medo de morrer, porque se ele volta para o Egito, ele pode morrer no Egito, porque ele era procurado no Egito. A segunda coisa, ele pensava que ele ia ter que lutar sozinho contra o sistema do Egito. Está no versículo, vamos ver aqui, versículo 12 do capítulo 3, olha só. Ou seja, aqui é a resposta que Deus dá para ele, né? Ele diz: quem sou eu? Quem sou eu para ir no Egito? Tentar tirar aquele povo de lá, falar com o faraó? Quem sou eu? Primeiro, ele está com medo de morrer por causa da família da pessoa que ele matou. E segundo, por causa das autoridades do Egito que eu procurava. E segundo, ele pensava que ele estava sozinho e que ele ia ter que lutar contra faraó e seus exércitos sozinho. Mas no versículo 12, Deus diz para ele: Moisés, vou ler para você ver. No versículo 12, Deus diz para ele: Moisés, certamente eu estarei contigo. Deus diz para Moisés: Moisés, certamente eu estarei contigo. Amados, Deus está levantando o libertador todo dia. Se você acha que você vai lutar contra o mundo sozinho, Deus está dizendo: olha, certamente eu estarei contigo. Eu estarei contigo, aleluia, glória a Deus. O segundo obstáculo, Moisés disse assim, viu? Versículo 17, do capítulo 3. Ou seja, do 13 ao 17. Moisés disse assim: mas Deus, esse povo não vai me ouvir. Eles não me ouvirão. Aí no versículo 17 do capítulo 3, amados, essa é a preocupação que nós temos. Aí Deus nos dá uma direção: olha, o sistema está matando, o Egito está matando, o mundo está matando. Eu quero te levantar como libertador, para tirar esse povo desse sofrimento, dessa escravidão, que o mundo escraviza, amado. Mas nós, com a nossa mente desse tamanhozinho, achamos que estamos sozinhos no universo, sabe? Uma formiguinha, sabe? Não vou conseguir. Aí Moisés diz assim: mas esse povo não vai me ouvir. Aí no versículo 17, olha o que Deus diz. Versículo 18, versículo 17. Eu tenho dito: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, para uma terra que emana leite e mel. E eles ouvirão a tua voz. E irá tu e os anciões de Israel ao Egito, e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, se encontrou conosco. E agora deixa-nos ir. Te suplicamos 3 dias de jornada para o deserto, para sacrificarmos ao Senhor nosso Deus. Deus diz: olha, Moisés, eles vão te ouvir. Eles vão te ouvir. Agora, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu fiquei muito indignado, amados. Porque se você prestar atenção, quando Moisés chega para falar com o faraó, de pronto, não, na primeira vez não, mas depois, quando Deus começa a lançar as pragas,
Quando Moisés falou, eu vim aqui buscar o povo, Deus fala, não, pode, o faraó fala, não, pode levar. Quando Moisés vira as costas, o próprio Deus endurece o coração de Faraó. E ele prende o povo de novo. E eu fiquei pensando, Deus, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu fiquei pensando e falei, Deus, por que isso? Se o Faraó já tinha libertado o povo, então por que não deixou ir? Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, para ele prender, e eles passarem tudo isso, até morrer no Mar Vermelho, aquele tanto de gente, por quê? Eu fiquei perguntando para Deus um tempo. Aí depois eu entendi. Porque esse povo no Egito, ele estava longe de Deus. Conhecia Deus só de ouvir falar mesmo. Eles precisavam ver a operação de Deus no Egito. Eles precisavam ver o poder de Deus acontecendo ali. Eles precisavam ver, para sair crendo. E mesmo vendo tudo aquilo, eles começaram a murmuração no deserto. Só entrou na terra prometida aqueles que saíram do Egito com menos de 20 anos. Porque os que saíram com mais de 20 anos só entrou 2. Só entrou 2, o resto morreu tudo no deserto. Deus não permitiu, por causa da murmuração, mesmo eles vendo Deus agindo poderosamente no Egito. Mesmo eles. Quarto, ou seja, terceiro obstáculo. Capítulo 4, Moisés diz assim: mas eis que eles não vão acreditar em mim. Capítulo 4, verso 1. Esse é o terceiro obstáculo, né? Terceiro obstáculo. Moisés, eles não vão acreditar em mim. Moisés, ele não está muito afim de voltar para o Egito, parece, né, Fabiano? Parece que ele não está muito afim de ir. Ele está falando com Deus, uma coisa surreal, porque a sarça é um tipo de um capim, né, uma moita, e ela começa a pegar fogo, e Deus começa a falar com ele, e ele está vendo ali, eu acho que ele começa a pensar, eu estou delirando, eu estou vendo coisa, e ele começa a conversar com a sarça, né? Quando você conversa com o cachorro ainda se move, mas com o mato que nem se move, que não faz nada, né, gente? É um negócio meio doido, ele está conversando ali, eu não sei o que passa na cabeça de Moisés, e ele não está muito afim, ele começa a colocar obstáculos. No terceiro obstáculo ele diz assim: eles não vão acreditar, não vão. Aí Deus diz assim para Moisés: e disse o Senhor, versículo 2: o que há em tua mão? E ele diz: um cajado. Se lança na terra. E ele lançou e se tornou uma serpente. E Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e toma. E ele estendeu e pegou novamente. E ela se tornou o cajado. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu peito. Ele pôs no peito. E quando tirou, estava branco como a neve. Acontecerá que, versículo 8, acontecerá que se eles não crerem em ti, não deres ouvido à tua voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. Ou seja, Deus estava dizendo para Moisés: pode ir, eu já falei que eu sou com você. Se eles não acreditar quando você falar a primeira vez, eu vou fazer milagres e eles vão ter que acreditar, eles vão precisar acreditar. Mas mesmo assim, Moisés ainda arruma mais uma desculpa. No versículo 4, verso 18, ou no capítulo 4, verso 10, Moisés diz assim: mas Senhor, eu tenho um problema muito sério. Capítulo 4, verso 10. É a língua. Eu não consigo falar direito. Aí Deus se ira com Moisés. Deus fala: mas Moisés, eu já não mandei para você o Arão, já não está vindo ao seu encontro. Eu falo com você, você fala com ele, e ele fala com o povo, está tudo certo. Pode ir, Moisés. Amados, o nosso problema é ficar colocando obstáculos quando Deus nos dá uma direção. É ficar colocando obstáculos: eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. E Deus está dizendo: não, é eu que estou enviando, eu estou com você, pode ir, por mais difícil que pareça, porque para Moisés, ele ia morrer no Egito. Mas Deus estava dizendo: não, eu sou com vocês. Se Deus é com você, você não morre no Egito. Você não vai morrer no Egito.
Se Deus é com você, não tem como você morrer no Egito. Aí então, Moisés se encontra com Arão. Oh, aleluia, glória a Deus. E eles estão voltando para o Egito. Acontece algo que aí Deus fala novamente com Moisés, porque agora eles já estão a caminho do Egito. Até então, ele não sabia, mas agora Deus fala: Moisés, pode voltar para o Egito. Porque capítulo 4, verso 18, Deus está falando com ele. Pode voltar para o Egito, vai lá fazer a missão que eu te dei. Porque aqueles que queriam que você morresse, eu já matei todos. Amados, não tem aquele que se levanta contra um profeta, contra um ungido do Senhor e não paga por isso. Deus tirou Moisés de lá. Eu vou contar para vocês, não está aqui no meu esboço. Hoje eu fiz o esboço, estou tentando pregar dentro do esboço, que é muito difícil para mim. Mas eu pastoreava uma igreja em Sorocaba e tivemos um problema com uma pessoa, com um pastor. Ele tentou abrir uma igreja, acho que uns 200 metros para baixo da onde era a igreja. E até influenciou algumas pessoas da igreja. Influenciou a ponto de fazer reunião e tudo isso sem eu saber. Quando eu fiquei sabendo, a igrejinha já estava montada. Eu falei: não, tudo bem. Vocês estão com esse pensamento, pode ir. Né? Mas não era só a igreja que queria. Eles queriam criar um certo problema. Quando eu disse pode ir, eles não foram. Ficaram para criar o problema. Amados, não deu 3 meses. Eu não gosto de dizer isso, mas não deu 3 meses. Não deu 3 meses. Essa pessoa morreu. Pessoa saudável, médico, saudável. Morreu. Um acidente terrível. Porque ninguém pode perseguir alguém que está numa missão de Deus. Ninguém pode. E Deus falou para Moisés: agora, Moisés, você pode voltar porque eu já liberei o caminho. Aqueles que procuravam a sua morte já morreu tudo. E tinha morrido mesmo. Moisés voltou para o Egito. Agora, o interessante é que Moisés chega, no capítulo 5, Moisés chega e vai falar com o faraó. Deus diz para Moisés falar com Arão, e Arão fala com as demais pessoas. Então o Moisés vai falar com eles, lá, com ele. E quando ele chega lá, o faraó diz: não vai sair daqui ninguém vai sair. O primeiro contato que eles têm é esse: ninguém vai sair daqui. E aí eles aumentam, e agora o faraó, o rei do Egito, aumenta a carga sobre o povo de Israel. E diz para eles assim: olha, vocês não vão mais ter palha para fazer tijolo. E tem outra coisa: não farão menos e nem mais. No final da tarde eu quero a mesma quantidade de tijolo. Só que vocês não vão ter palha, vocês vão ter que se virar. E aí a batalha deles começa. E Deus manda Moisés falar com o faraó de novo. E aí ele não libera de novo, e aí começa a vir as pragas. Na primeira praga, amado, no capítulo 7, verso 14, na primeira praga, eu vou falar sobre, vou ser bem rápido, porque já é quase 7h30. Na primeira praga, capítulo 7, verso 14, primeira praga, isso. Aí depois tem a segunda praga no capítulo 8, a terceira praga no capítulo 8, verso 17. Bom, enfim, são as 10 pragas que nós conhecemos. E todas essas pragas, ela afeta o povo de Israel dentro do Egito de alguma forma. Todas elas. 9 pragas, de alguma forma, ela afeta o povo de Israel dentro do Egito. Por exemplo, quando morrem os animais dos egípcios, eles eram escravos no Egito. No mínimo, eles tinham que fazer cova para que os animais fossem enterrados. E o mau cheiro também, não tinha como eles não sentir o mau cheiro. A praga da rã, por exemplo, moscas. De alguma forma, quando a água se tornou sangue, de alguma forma eles foram afetados no Egito. Mas quando chegamos na 10ª praga, que é onde nós lemos, em Êxodo capítulo 12, Deus diz assim: até aqui eles foram afetados de alguma forma. Mas
vou lançar a 10ª e a derradeira praga. Agora Deus dá um checkmate, diz, agora o meu povo sai do Egito. O que vocês vão fazer, Moisés? No capítulo 12 ele dá uma orientação para Moisés. Não, nós lemos ainda uma orientação. A praga vem depois. O que você vai fazer? Você vai falar com o povo. Dessa vez você vai falar o que para eles? Vai falar que eles peguem um cordeiro macho de 1 ano. E dependendo do tamanho da família, é o tamanho do cordeiro. E se a família for pequena para um cordeiro, então que junte 2 famílias, mas não pode sobrar nada do cordeiro. Eles vão matar esse cordeiro e vão assar, não vão cozinhar, não vão fritar. Precisa ser assado, Moisés. Fala para eles tirar o sangue do cordeiro. Porque essa noite eu vou ferir todos os primogênitos do Egito. Por quê, amados? Essa estratégia de ferir todos os primogênitos. Porque até agora, a maioria das coisas que Deus feriu, o povo do Egito tinha como Deus, por exemplo, o rio, o sol, o faraó e o próprio filho mais velho de faraó, o egípcio também tinha como Deus. Eles acreditavam que faraó era um Deus e que o filho mais velho de faraó também era Deus, era um semideus. E Deus falou assim para Moisés, fala para eles passar o sangue do cordeiro nas portas, porque eu vou passar onde não tiver sangue na porta, eu vou entrar e vou matar todos os primogênitos. Isso é animal, gente, tudo. Todo filho mais velho do egípcio vai morrer. E Moisés foi e falou com o povo, disse, olha gente, vocês façam assim, assim, assado. E Deus deu mais algumas direções. Diga para eles estarem prontos. Prontos, porque eles podem partir a qualquer momento. Sandália no pé, cajado na mão, não é isso? Fala para eles comer depressa. Está com a sandália no pé, com o cajado, fala para eles estar pronto para partir a qualquer momento. E à meia-noite, em ponto, o Senhor passou no Egito. Foi uma matança, morreu. Faraó se desesperou e liberou o povo. Se deixa esse povo ir, está morrendo tudo. E o povo sai do Egito, se cumpre tudo que Deus falou, não vai ficar aqui nada do meu povo vai ficar aqui. Eles vão levar tudo que é deles, eles saem com tudo que é deles, eles levam tudo que é deles. Mas eu quero parar no sangue aqui. Porque toda vez que o homem está enrolado, que o homem está com problemas, Deus faz um sacrifício, existe uma forma de Deus fazer um sacrifício para que o homem, ele saia da situação. Ou Deus passa por ali. O que o cordeiro tinha a ver com Faraó? Nada. O que o cordeiro ali tinha a ver com a escravidão do povo do Egito? Nada. Quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, Deus fez um sacrifício. Eles descobriram que estava nu. Então Deus vai lá no jardim e mata, o próprio Deus vai lá e mata um animal. Tira a sua pele ainda com sangue e cobre o homem. Para que eles não se vejam mais nu. Mas o sangue aqui, ele tem um símbolo, ele tem um significado. Agora, meia-noite o anjo passa e ele vê o sangue na porta. Onde ele vê o sangue na porta, ele não entra, porque ele entende, essa casa tem o povo de Deus aqui, eu não posso entrar. E lá na frente, Deus olha para a terra mais uma vez. O profeta Isaías disse isso. E agora o homem está caminhando a passos largos para a perdição. E Deus reúne todo mundo e diz, e agora, gente? A quem enviaremos? A quem há de por nós? Quem há de por nós? Quem enviaremos? Aí se levanta alguém no meio e diz, olha, eu vou. Envia-me a mim. Aí a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 7.
que ele veio como ovelha muda, foi conduzido ao matadouro. Como ovelha muda, foi conduzido ao matadouro. O João escreveu no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Salmos, capítulo 24, verso 7. Existe uma canção, e o salmista diz que existem 2 coros cantando no céu. De um lado alguém canta: levantai a porta, as vossas cabeças, e deixa entrar o Rei da Glória. E do outro lado, no versículo 8 do capítulo 24 de Salmos, o outro coral pergunta: quem é esse Rei da Glória? O coral que está à esquerda diz: ele é o Senhor, poderoso na batalha. O coral canta de novo: levantai as portas, as vossas cabeças, e deixe entrar o Rei da Glória. O coral pergunta novamente: quem é esse Rei da Glória? E o coral responde: ele é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Porque nem o inferno, nem a morte, nem o mundo segurou, amados. 1 Pedro, capítulo 3, verso 19 e 20. A Bíblia diz que ele desceu até as profundezas e pregou para os espíritos que estavam em prisão e que esperavam até os dias de Noé. Foram 3 dias que eles ficaram na sepultura. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou. Ao 3º dia, ele ressuscitou. E eu fico imaginando, depois de 40 dias com os homens aqui na terra, desce agora Moisés e Elias. Ou seja, estou querendo dizer para você, eu estou resumindo aqui, que Jesus é o sacrifício, ou foi o sacrifício, ele é o sacrifício, para a humanidade que estava caminhando a passos largos para o inferno. O apóstolo Paulo falou: olha, todos pecaram, e agora estão destituídos da glória de Deus. Deus olha lá e vê os homens caminhando a passo largo para a destruição, e Deus diz: não, eu preciso fazer alguma coisa. Deus então manda o seu filho. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu bem maior, o seu único filho. Mas também Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus está falando com a serpente, ele diz assim: olha, da mulher nascerá uma semente, e tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela esmagará a tua cabeça. Satanás pensou que tinha ganhado quando Jesus foi morto na cruz. Ele pensou que tinha ganhado. Mas 3 dias depois, Jesus esmaga a cabeça de Satanás com a ressurreição, amados. Ele esmaga a cabeça de Satanás com a ressurreição. Eu fico imaginando, depois de 40 dias, Jesus andando com os discípulos na terra, desce Moisés e Elias. Ele sobe na nuvem, está subindo, e ao longe ele começa a ouvir o coral cantando: abra a porta e deixe entrar o Rei da Glória. Abra a porta e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha, que o inferno não segurou, que o sepulcro não prendeu, que a morte não venceu. Ele é poderoso na batalha, e ele ressuscitou, amados. Glória a Deus. Esse é o significado, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Libertação para um povo cativo. Libertação para um povo cativo. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa.